Shalom para todos os amados amigos e irmãos na pessoa de Yahushua HaMashiach. Quero ler Apocalipse capítulo 1 que diz: Revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Yahu lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yahonan, seu servo, quer dizer, português João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Prezados amigos, aqui vocês estão vendo que é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Em toda a Bíblia, não mostra nenhum homem, servo do Pai Eterno, visitando o inferno, o lago de fogo. Não mostra. Não mostra nenhum servo do Eterno Pai sendo revelado o inferno. Não mostra. Nem Paulo, que é chamado também de Shaul, Paulo, o apóstolo Paulo, como ele era um homem fiel, um gigante na emuná, na crença verdadeira, uma fidelidade ao lado do Pai, ele não teve essa revelação de ir ao inferno, chegar lá e ver as coisas e mostrar o sofrimento, não. Teve. O apóstolo Pedro, que é Kéfas, também, que foi um homem muito usado pelo Eterno Pai, que escreveu a Epístola de Pedro, a primeira, a segunda Epístola de Pedro, ele não teve também essas revelações de ir para o inferno. Não mostra, aqui não mostra. A Sagrada Escritura não mostra. Não mostra. A Sagrada Escritura não mostra nenhum grandes homens do Eterno Pai, servo do Eterno Pai, indo para ver as coisas do inferno e contar aqui na terra para as pessoas ficarem com medo, as pessoas obedecer, porque viu coisas do inferno, coisas infernais, sofrimento de lago de fogo, grito ou gemido. Não, nenhum deles, nenhum. O livro da revelação profética das coisas futuras, que Yahonan, que é chamado de João, ele ouviu e viu, é um livro profético que ele foi arrebatado em espírito para o céu. E viu o anjo vindo do céu. E viu as ordenanças do Eterno Pai. Mas ele estava ali com o anjo do Eterno Pai. Ele estava no Chamaim, o único. Ele viu as tribulações, as coisas que vão acontecer, viu. Ele viu. Mas ele estava com o Eterno Pai, ele estava ao lado de Yahushua, ele estava com o anjo do Eterno Pai, que ele foi até se dobrar diante do anjo, o anjo disse: levanta que eu também sou servo, e conservo dos seus irmãos. Adora a Yahu, que é o Todo-Poderoso.
Então, o ilusionismo de muitas pessoas ficar pensando em algum tipo de sofrimento infernal e ter algum sonho e alguma coisa da cabeça, é sonho da cabeça que leva o homem a ir em determinado local e ver algum sofrimento e pensar algum sofrimento dessas coisas e depois dizer que teve uma revelação divina que foi para o inferno. Não foi. Ah, você não acredita? Não, eu acredito na Bíblia. A palavra. Se alguma pessoa mostrar dentro da Escritura Sagrada, que eu já li ela toda e não vi, pode ser que eu pulei algum versículo que tenha dizendo isso, né? E alguém mostra esse versículo para mim dizer que algum profeta foi para o inferno ver as coisas, e até hoje eu nunca vi nenhum pregador citando algum versículo de algum homem do Eterno Pai, que o Pai enviou para o inferno. Não. O único que desceu a parte baixa da terra e levou o cativo do cativeiro foi Yahushua HaMashiach, o único. O único. E mais nenhum outro. Mas ele é o próprio Yahweh. Ele tem o poder e o domínio de tudo. Ele vai aonde ele quiser ir e faz o que ele quiser, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz como quiser, na hora que quiser e usa quem quer. Não adianta nenhuma pessoa dizer que é assim ou é assim. Tem que ser como a Escritura diz. Ah, irmão, é porque você não leu outros livros que está escrito. Bem, você deve ver a conexão do profeta. Se ele tinha conexão com os profetas das Sagradas Escrituras, com a Torá, com a Tená, com a Brit Hadashah. Se está desconectado, esse livro não tem validade de acordo com a Escritura Sagrada. Se tem contradição. Porque aqui ela está conectada. 66 livros conectados um com o outro. Não pode ter contradição. Se alguém diz que tem contradição, é porque a pessoa não entendeu o texto nem o contexto da palavra. A pessoa não entendeu o texto nem o contexto da palavra. Ora, se uma pessoa é espiritual, tem o conhecimento espiritual, lê, mas muitas vezes nem é impossível ele entender esse livro todo, porque a conexão e o texto e o contexto amplo, ou mesmo dentro do próprio texto tem um contexto, não é assim para qualquer pessoa chegar e dizendo, piorou uma pessoa natural, adúltero, prostituto, que não tem espiritualidade nenhuma, anda fazendo o que não presta, aí todo bonitinho pode botar uma gravata, um paletó, pode ficar diante de um quadro, dando um ensino de acordo com o seu conhecimento, de acordo com alguns conhecimentos que ele tem, teórico,
a respeito de alguns assuntos naturais, aí ele vai dizer alguma contradição que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada da cabeça dele. Não misturando as coisas, mas dentro do texto e o contexto que eu estou falando, quando eu li a revelação do soberano Yahushua HaMashiach, a qual deu a Yahonan, seu servo, e a notificou pelos seus anjos, foi dado a ele essa revelação do Apocalipse, ela é o suficiente, já mostra o suficiente para a pessoa temer. Não é preciso o Eterno Pai levar ninguém para o inferno para ver isso e aquilo. Não é preciso, porque a revelação do Apocalipse é suficiente. Lê a Escritura Sagrada. Ora, se alguém quer se apresentar, se aparecer melhor do que alguém, como um profeta, como um homem de revelação, e quer se apresentar como homem de revelação, isso tem um preço. Isso tem um preço caríssimo, caríssimo. Sonhar e ter algum pesadelo, ter alguma situação que você vai ficar sufocando e ver alguma coisa, não significa dizer que é revelação do Eterno Pai, não. Aquilo ali pode ser algo natural da própria cabeça da pessoa. Algo natural da própria cabeça da pessoa, que através do sofrimento da pessoa, através do que ele vê, de acordo com o que o mundo faz, e de acordo com o que a Bíblia diz, ele vai acumulando aquilo na cabeça, acumulando aquilo na cabeça, acumulando, e em seguida aquilo fica uma história, um mundo. Fica um mundo na cabeça dele. Uma história que, se ele for escrever, vai dar bastante livros, de acordo com o que a pessoa está vendo. Então, quando a pessoa vai dormir e guarda essas coisas, vai guardando essas coisas, ele pode dormir até sem estar pensando em nada. Mas a sua consciência, a sua alma, o seu espírito já está agarrado, preso, em uma situação em que ele colocou, observando aqui, observando ali, aquilo, e colocou aquilo na mente. Alguém tem existe o conhecimento de alguém que chama de subconsciente, colocou no subconsciente. Eu não chamo subconsciente, ele colocou aquilo na alma, no psique, que é o psique do homem, que é o lado intelectual do homem, e levou aquilo ali, toda aquela história, para algo figurado dentro da mente. E quando leva aquilo para algo figurado dentro da mente, ele vai ver bicho de 7 cabeças, ele vai ver isso, ele vai ver aquilo, ele vai ver aquilo, ele vai ver aquilo. Diferente do Apocalipse, ele até leu o Apocalipse, mas é diferente. Ele vai ver coisas que pode ser parecido, mas não é igual. É diferente, porque é algo da mente dele. Da mente. Ele não foi em lugar nenhum. Não foi em inferno, nem foi em céu, nem viu nada.
ele estava na cama lá, deitadinho, e a mente dele estava funcionando, ele dormindo e a mente dele funcionando e ele em transe. Somente isso é a resposta dessas revelações que diz assim: eu fui em Israel e vi irmão fulano de tal, e vi fulano de tal, e vi... Ele não viu ninguém. Não viu ninguém. Ele não foi em canto nenhum e não viu nenhuma pessoa. Ele viu o ilusionismo da mente dele, só ali na mente dele mesmo, passando só pela mente dele. Ele não saiu dali da cama, nem saiu do quarto. Nem o espírito dele saiu do corpo dele, que se o espírito sair, o corpo morre. Essa história de dizer que a pessoa está dormindo e o espírito sai voando por aí e andando em lugar, é mentira. Se o espírito sair do corpo, o corpo morre. O corpo só tem vida porque o espírito está nessa matéria. Está nessa matéria. Certo? Nós estamos ligados nessas três coisas: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O espírito é aquilo que nos dá a vida, é a vida, é o fôlego. É o fôlego. É o espírito que o Eterno Pai nos deu, é o sopro. Sopro, é o vento. Espírito vem da palavra pneuma, em grego, pneuma, em hebraico é ruach, ruach, o ruach de Yahweh, é o sopro de Yahweh na nossa vida. O Espírito é o sopro de Yahweh, é o ruach. Que o Espírito Santo é Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que é Espírito Santo. Em grego é chamado pneuma. A alma em grego significa psique, psique, que aí foi derivado o estudo da psicologia. Psicologia, que é derivado da palavra psique, que estudiosos famosos também deu o nome de subconsciente. Está no subconsciente. E o que é subconsciente? Pode ser a natureza pecaminosa do homem, ou a natureza de santidade do homem. Como? O homem mortificar a carne e se tornar santo. Como a palavra diz, santificar corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Olha, o psique também, sim. O psique, o ruach, o psique é a soma, em grego é soma, o corpo. E quando os três estão em santificação, não existe essas revelações não. Não existe essas revelações. Quando ele diz santificai corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Mortificai a vossa carne com as vossas concupiscências. Paulo chega a dizer assim: já estou crucificado com Yahushua, com o Salvador, com o Messias. Já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas ele vive em mim. E quando Yahushua HaMashiach, ele vive dentro do homem, ele vive no homem,
a história é outra. A história é outra. Deve ter o quê? Prudência, vigilância e santificação. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Pai. Ninguém. Sem a santificação, ninguém chega no céu, no chamaí, ninguém. Sem a santificação. Por isso que ele diz, sede santo porque eu sou santo. Ele avisa. Ah, irmão, é difícil. Não, não é difícil. Não é difícil porque ele não coloca nada difícil para o homem fazer. Santificação significa separação do pecado. Você vai se separar do que é ruim. Você vai purificar o seu coração, que é a sua mente. Deixar de murmurar, deixar de colocar coisa ruim na mente. E no momento em que você vai pensando coisas boas, na hora do seu sono, você vai ter um sono suave. Mesmo que venha algo do inimigo por conta da nossa natureza carnal, na hora do sono, você sabe dar definição, de acordo com as Escrituras, porque você é guiado pelas Escrituras Sagradas. Se eu tiver um sonho, indo para o inferno, ou passar a noite toda aí, 12 horas, 13 horas, em transe, e quando eu me acordar, eu sei, naturalmente, porque pela Escritura aquilo ali foi só algo da minha cabeça. Algo da minha cabeça. Se a minha mãe já partiu para a eternidade. Se eu estiver deitado, dormindo, e eu ver uma visão à luz dentro de casa, e minha mãe aparecer e falar comigo, eu tenho certeza que não é a minha mãe, por conta das Sagradas Escrituras, que a Bíblia diz que a mãe da pessoa não vem. Nem que diga, meu filho, eu estou em bom lugar, e não sei o que, eu fui salva, e contar uma mensagem bonita. Tudo que falou ali é mentira do inimigo. O crente, ou ele é crente ou deixa de ser crente. Ele tem que ser regido pelas Escrituras Sagradas. Não é por sonho nem por revelação, não. Mas tem sonho e tem revelação? Tem, mas você tem que ter base nas Escrituras. Seu sonho e sua revelação tem que ter base nas Escrituras Sagradas. Quando a coisa ultrapassa as Escrituras Sagradas, deixa de ser as Escrituras Sagradas. Deixa de existir. Não é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, o sonho e a revelação só é certa quando tem base na Escritura Sagrada. O Eterno Pai, porque os sonhos, as revelações e as profecias vêm para a nossa edificação. Edificação. E muitas coisas que alguém pensa que é edificação, não é. Não é. Por quê? A própria palavra diz que há caminho que aos olhos do homem parece ser direito, mas não são. Parece. A palavra é bonita, a água é cristalina, mas tem germes dentro da água. A água é cristalina, a água é doce, a água é gostosa, mas a água não é purificada, a água está com bactéria mortal. E só vê
E só sabe dar definição quem tem a visão espiritual, se a água está pura ou se a água tem bactéria mortal. Quem tem a visão espiritual. Assim como no laboratório. Alguém só sabe se a água é pura, é limpa, se for para o laboratório para analisar, através de microscópio, através de alguma coisa, com uma visão muito boa, para ver se a água é pura, se é potável ou não. Assim é a vida espiritual. A visão, ela tem que ser boa, pelo Espírito, é pelo Espírito. Visão boa é visão espiritual, porque nem tudo que se diz bonito e limpo não é bonito e limpo, nem tudo. Nem tudo que se diz que é bom, mas a palavra é boa, é bonita. Que Yahweh abençoe você, abençoe a mim, nos abençoe ricamente, que você possa refletir nessa palavra. Revelação boa é revelação da Escritura Sagrada. Você pega a Escritura Sagrada e começa a ler. Não vá atrás de revelação, não. De alguém, não. Porque alguém é profeta, é porque alguém é homem do Eterno Pai, é porque alguém... ele passa o tempo todinho na montanha, a vida dele, ele está trazendo a palavra da Bíblia para você, é só Bíblia, pronto, então é boa, a palavra é boa.